todos, bem-vindos a mais um tutorial. Desafiaram-me a fazer uma maquilhagem inspirada nesta foto que eu acabei de vos mostrar aqui no vídeo e então eu aceitei o desafio e resolvi fazer uma inspirada, mas com o meu toque especial e com a minha seleção de cores também. Então comecei primeiramente por aplicar um primer facial, utilizei o Professional da Benefit e em seguida apliquei uma base com um tom mais claro da minha coleção, porque eu queria ficar com uma cara bem pálida, utilizei o tom Buff da base da Revlon, a Color Stay. Em seguida comecei a corrigir e a preencher também as minhas sobrancelhas. Utilizei para isso um castanho muito escuro, mas se tiverem a oportunidade eu aconselho a utilizarem mesmo o preto para ficar com um aspecto ainda mais dramático e mais especial também. Neste passo aqui apliquei o meu primer de olhos em toda a minha pálpebra. Agora vou criar uma base preta para as sombras que vêm a seguir. Utilizo para isso o meu Jumbo no tom Black Bean da NYX e depois de aplicar é só espalhar com o pincel. Vou colorir agora um pouco a minha pálpebra, utilizei para isso este roxinho que vai de encontro ao tom do batom que eu também já escolhi, que vocês depois vão conhecer quase no final do vídeo. Depois de aplicar a sombra colorida, chegou a hora de avançar com o preto. Começo a depositar no canto externo da minha pálpebra e depois vou esfumar o mesmo para o meu côncavo e também rente às pestanas inferiores para dar um aspecto bem escuro ao meu olho.
Passando agora para o eyeliner, resolvi fazer um traço bem fininho e sem alongar demais o olho, para ele ficar com um aspecto bem redondinho e também para servir de base para aplicar as pestanas postiças. Vou iluminar agora abaixo do arco da sobrancelha. Utilizei para isso uma sombra branca para ficar mesmo com um aspecto artificial. E para abrir mais o olho apliquei um lápis bege na linha de água, mas eu achei que não resultou e depois apliquei o jumbo branco da NYX para ficar com aquele ar mesmo branco, artificial e ainda mais aberto do que o lápis begezinho, que fica muito mais natural do que este branco. Agora aplico máscara de pestanas somente nas superiores. Aqui estou eu a limpar com uma toalhita toda a sombra preta que caiu para baixo, aqui na zona da olheira, e em seguida, depois de retocar a base, eu aplico o meu corretor nessa zona também para iluminar e também para corrigir as minhas olheiras. Agora, com o pó compacto, eu vou selar o meu corretor e também depois a minha base por toda a minha face. Chegou a hora de aplicar o blush e escolhi para isso um rosinha para ficar com um ar bem doce e caso vocês não tenham reparado, eu não modelei e também não iluminei nada no meu rosto e é para ficar assim com uma tez muito uniforme, quase sem relevos nenhuns e sombras. Só apliquei mesmo o blush para dar assim um ar mais fofinho. Chegamos à parte mais característica do look. Começo agora a desenhar teias de aranha à volta dos meus olhos. Utilizo para isso uma tinta facial no tom preto. Esta tinta é à prova de água, o que significa que depois de aplicada ela não vai sair e etc. e vai durar o tempo todo na minha face.
Depois de desenhar as teias de aranha, vou agora aplicar as minhas pestanas falsas. Utilizei dois tipos, um para aplicar nas pestanas superiores e outro para aplicar nas pestanas inferiores. Aqui eu escolhi pestanas bastante volumosas, cheias de pelinhos, por assim dizer, para ficar assim com um aspecto bem peludo. E depois as de baixo eu escolhi umas mais, como é que eu ia dizer, com umas partes mais compridas e outras mais curtas, para ficar assim com um ar mais dramático. Agora, eu aconselho a escolherem bem as pestanas de baixo, porque elas são muito incomodativas. Neste caso as minhas eram, porque não eram muito maleáveis. Por isso eu sugiro umas que tenham uma banda assim bem maleável, que é para vocês conseguirem mover muito bem os olhos e não fazer assim tanta impressão. Vocês já viram, também apliquei alguns cristalzinhos nas minhas teias e utilizei para colar a cola de pestanas, claro, que é para certificar-me que nenhum vai cair ao longo do tempo. Por fim, passando para os lábios, eu decidi fazer um ombre. O que isso significa? Que vai ter uma parte mais clara, uma parte mais escura e um degradê entre ambas. E então comecei por a minha parte mais clara, que é este roxo, o Heroine da MAC, foi o batom que eu escolhi para fazer este lábio lindíssimo. E depois vou delinear os mesmos com um lápis preto. Utilizei para isso um lápis preto de olhos, porque eu não tenho de lábios, e como é apenas uma ocasião e só uma vez, não faz mal, por isso delineei os mesmos com este tom. E para criar o degradê, vocês podem utilizar um batom preto ou até mesmo uma sombra cremosa preta. Neste caso eu utilizei o meu lápis jumbo da NYX, porque não sabia onde estava o meu batom preto, e então consegui assim o efeito degradê nos meus lábios. E para dar um ar de fantasia, aplico um pouquinho de sombra brilhante no centro dos meus lábios. E pronto, este é o look final, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar gostei, subscrever o canal e eu espero-vos no próximo vídeo. Bye!